Eu publiquei um vídeo recentemente sobre a chegada dos emuladores na App Store de forma oficial. A Apple decidiu dar uma flexibilizada nas suas políticas de oferta e entrega de aplicativos na sua loja principal, o que permitiu que os emuladores de videogames do passado desembarcassem na sua loja de forma legal, bacana, sem as punições e restrições da Apple. Todo mundo comemorou quando isso aconteceu, mas a gente está falando da Apple, uma empresa que tem normas rígidas, regras bem fechadas e que colocam políticas bem restritivas para a oferta de aplicativos dos mais diversos dentro da sua loja, que dirá para os emuladores, que tem uma área cinza, uma área meio polêmica sobre a sua utilização e principalmente sobre a utilização de propriedades intelectuais de terceiros. Era de se esperar que alguns emuladores caíssem da loja da Apple, mesmo com a Apple liberando sua presença dentro da sua área, dentro do seu parquinho, ou, como o Marques Brownlee disse, dentro do seu jardim morado. E eu nunca mais vou me esquecer dessa expressão, porque ela explica muito bem o que é o ecossistema da Apple. O que ninguém imaginava é que a vilã da vez não seria a Nintendo, e sim um desenvolvedor de um outro emulador de código aberto. E isso deixa recados claros sobre como vai funcionar essa ideia ou essa iniciativa de colocar emuladores dentro da App Store. Nesse vídeo eu vou comentar o caso, vou explicar o que aconteceu, por que o iGBA caiu da App Store em menos de 24 horas e quais são as reflexões que a gente deve fazer baseada nesse caso. Tem muita gente se perguntando se a Apple vai banir emuladores à torta e direito, se é a morte dos emuladores para o iOS e iPadOS, e eu tô aqui para acalmar alguns corações e mentes e também para oferecer um pouco de informação para você. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe o vídeo com parentes e amigos que gostam de tecnologia e com aquelas pessoas que adoraram o fato de agora poderem jogar os jogos do passado no seu iPhone ou iPad mini. Eu gosto do iPad mini. Pode não ser o iPad mais popular, mas eu gosto dele. O que aconteceu? Um dos primeiros emuladores que chegou na App Store depois dessa nova determinação que permite a chegada desse tipo de aplicativo na loja da Apple foi o iGBA. E ele funcionava como qualquer outro emulador. Você poderia pegar as ROMs de fontes alternativas, colocar na memória do smartphone ou do tablet, fazer com que o emulador identificasse aquela ROM e fazer a execução do jogo. Ele permitia, por exemplo, salvar o progresso de jogos, acelerar a velocidade dos jogos, retornar o jogo para um ponto anterior, entre outras funcionalidades que você encontra em qualquer outro aplicativo ou software desta mesma característica, espécie, categoria. Todo mundo sabe que a Nintendo tem lá os seus problemas com os emuladores. A mesma Nintendo que retira as lojas de consoles do passado da própria Nintendo, as lojas oficiais, ela remove essas lojas das suas plataformas, impedindo que os jogadores possam jogar aqueles games do passado das plataformas anteriores. A mesma Nintendo que processa as sites ou páginas que distribuem as ROMs dos emuladores por entender que aquela é a sua propriedade intelectual, mas não oferece os jogos de uma forma legal, mesmo cobrando. Só que dessa vez não foi a Nintendo que foi atrás do pessoal do iGBA, ou dos responsáveis por desenvolverem esse emulador. Eu escrevi a matéria completa desse assunto lá no TargetHD.net. Então depois que você assistir esse vídeo, você pode ir para lá para ler tudo. Mas eu vou resumir o que aconteceu e o cerne da questão. Um desenvolvedor que criou um outro emulador para o iOS que não estava presente na App Store por motivos óbvios. Esse emulador estava presente em uma loja alternativa, e aí só quem tinha jailbreak no iPhone poderia utilizar esse software. Se eu não me engano, o emulador é o GBA for iOS, porque é um emulador para Game Boy Color e Game Boy Advance. Ele lançou esse emulador há 10 anos atrás,
e colocou uma licença de uso. Ele é um emulador de código aberto, mas tem uma licença de uso embutida nele. O que o responsável pelo AIGBA fez? Ele pegou o emulador que estava pronto, fez um fork dele, alterou algumas coisas e lançou lá na App Store. E o problema não está nem no fork, porque se ele é de código aberto, ele poderia ser utilizado por qualquer pessoa, desde que aquela pessoa que fosse utilizar aquele código original não realizasse nenhum tipo de cobrança ou não se beneficiasse financeiramente da criação original. E foi o que o pessoal do AIGBA fez. Para completar a matemática da desgraça aqui, o desenvolvedor do AIGBA, se aproveitando do fato de que muita gente iria fazer o download daquele que seria um dos primeiros emuladores teoricamente licenciados para estar presente na App Store, ele colocou um monte de propagandas e banners de publicidade no seu emulador. E aí, meus amigos, os usuários do iPhone e do iPad que viram aquele monte de publicidade no emulador, foi lá e denunciou o aplicativo, o software, como spam. E muitos usuários do iPhone não gostam de publicidade nos aplicativos que utilizam no seu caro dispositivo. E essas pessoas estão cobertas de razão. Afinal de contas, já pagam caro pelo telefone, pagam caro por alguns serviços. Ainda vão querer usar emulador de videogame que tem propaganda à torta e à direito e ainda levantar, assim, comportamento suspeito, poder, de repente, contrair um malware ou ter os seus dados vazados, enfim. A atuação do AIGBA não foi das mais legais e, digo eu, das mais inteligentes também não foi. Resultado, o aplicativo durou menos de 24 horas na App Store e tanto a Apple quanto os próprios envolvidos no assunto, tanto o desenvolvedor original como o pessoal do AIGBA, deixaram claro que o problema não estava na violação dos direitos de uso da Nintendo, não estava na violação dos direitos de propriedade dos softwares, tanto do Game Boy Color como do Game Boy Advance, mas sim do uso da licença do emulador original, daquele que foi o código original que foi alterado para a criação do AIGBA, de forma fora do que a licença previa. Na prática, eles estavam fazendo uma alteração num código que estava protegido por a licença, e a Apple deu sim razão para o desenvolvedor original, mesmo que o software não estivesse na App Store. Isso aqui deixa sinais claros de como que a Apple está trabalhando com essa história dos emuladores dentro da sua loja e que é algo ainda mais restrito do que muitos imaginavam. Na prática, não adianta você criar um fork de um emulador que já existe e colocar na loja da App Store, colocar uma cobrança por isso e só esperar o dinheiro cair na sua conta bancária. Não é isso que vai acontecer. A Apple está restringindo a ponto de não permitir os forks, porque dependendo da licença que os aplicativos originais estão protegidos, as versões alternativas não vão estar presentes na loja. A Apple quer softwares originais, inclusive para garantir que aquela propriedade intelectual desenvolvida naquele software é autêntica, legítima e fidedigna. É esse o nível de restrição que a Apple está estabelecendo para a chegada dos emuladores na App Store. Eu disse lá no primeiro vídeo que eu falei, quando eu comentei a chegada desses emuladores na loja da Apple, que não seria tão simples quanto parece, e que na prática a gente teria alguns obstáculos a serem superados para que esses emuladores pudessem vingar na loja de aplicativos. É claro que a Apple quer que os emuladores estejam presentes, porque pode ser um ativo para a própria Apple. Afinal de contas, uma das coisas que os usuários do iPhone, pelo visto, mais estão fazendo é jogar videogames com o smartphone, ainda mais nessa última geração do iPhone. O iPhone 15, e tudo bem, emulador não exige muito hardware, mas o iPhone 15 tem uma potência hipotética que pode rodar jogos AAA nos modelos Pro e Pro Max. E no caso dos modelos base, que é o iPhone 15 normal e iPhone 15 Plus, a saída do emulador é bem viável para o entretenimento da maioria dos usuários e pode também contribuir para que a Apple aumente os seus lucros nos serviços junto a uma faixa etária que realmente está interessada na emulação, que são os jovens adultos, aquele público entre 25 e 40 anos, ou 40 anos ou mais, que é o meu caso,
que jogaram esses jogos no passado e que agora se tornaram adultos com cartão de crédito e podem comprar esses jogos para poder rodar em qualquer lugar a partir do seu smartphone. Ou seja, os emuladores não serão banidos da App Store, mas quem for desenvolver emulador para a loja da Apple vai ter que se adaptar às regras, vai ter que criar softwares originais e vai ter que segurar a onda na questão de publicidade. Porque tudo bem você querer ganhar dinheiro com a sua criação, mas a Apple não vai não só deixar que você invada a tela do usuário com spam e também com um comportamento suspeito do aplicativo, porque isso depõe contra a própria Apple, como também vai querer todo e qualquer pedaço maior da fatia do bolo que você tentar inflar com fermento fora da loja da Apple. Sim, a gigante de Cupertino aprendeu algumas lições com o caso da Epic Games, né? Só recapitulando, a Epic Games, com a briga lá do Fortnite, criou um aplicativo base para você instalar no smartphone. Você só podia instalar o Fortnite a partir desse primeiro aplicativo que você instalava no dispositivo, para só depois você comprar os itens adicionais dentro do jogo, com ele já instalado no smartphone, e você não precisava passar pelo caixa da Apple para isso, só pelo caixa da Epic Games. A Apple ficou um pouquinho brava com essa manobra da Epic e decidiu ir para a justiça e banir o Fortnite do iOS, enfim, todas aquelas coisas que vocês que acompanharam o caso já sabem. Então, retro gamers nostálgicos e adultos que hoje podem jogar os jogos do passado porque eles estão disponíveis por um preço muito módico, fiquem tranquilos. Os emuladores não serão banidos da Apple, ou pelo menos do iPhone não tão cedo, e agora você sabe por que este emulador específico, o iGBA, foi banido em apenas 24 horas, porque, convenhamos, né, encher de publicidade e usar o código do coleguinha, realmente a Apple não teve outra alternativa a não ser dar uma lição e banir o aplicativo do cara. Outros fariam a mesma coisa. Não sei se o Android faria o mesmo. O Android é meio bagunçado nesse campo, permitindo vários softwares de emulação. Aliás, antes de encerrar o vídeo, não custa dar aquele reforço para a galera da Apple, para os Apple fanboys. Sejam bem-vindos a algo que os usuários Android já faziam há muito e muito tempo, tal e como várias e outras novidades que são novidades hoje para o iOS, mas que algumas delas o usuário do Android tinha desde o primeiro dia. Isso fala muito sobre a empresa, o sistema operacional e o smartphone que vocês defendem com tantas unhas e dentes. É isso. Para mais, acesse o targethd.net. Eu sou Eduardo Moreira. Você pode me seguir nas redes sociais no @eduardomoreira. Deixa um grande abraço para todo mundo e até a próxima.